Graça e paz, povo de Deus, Nilton Rivaíra em mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. No vídeo de hoje, meu muito obrigado a todos que estão chegando ao nosso canal, se inscrevendo e fazendo parte da família Vigilantes da Torre. Nós estamos já rumando em direção a mais a nossa segunda meta, que são os 1000 inscritos, e você é o participante disto. Vamos ao nosso vídeo, queridos, e o nosso tema de hoje é crianças cristãs, elas podem ter padrinhos? É isso mesmo, né? É a grande dúvida, e muita gente, no caso, puxa para um lado, puxa para o outro, e muitos colocam o seu posicionamento do que acham sobre isto. Mas nós temos que analisar este caso como um todo. A primeira coisa que nós temos que analisar entre tudo isto é de onde veio esta prática, né? De acordo com o que nós temos na história, esta prática ela foi sancionada a partir do século II, confirmada por um decreto, né, chamado Corpus Juris Civilis, assinado por Justiniano I no século VI. Então, a partir daí, se tornou comum ter padrinho, madrinha e, então, consagrar crianças, né? Batizar crianças. Então, a partir daí, então, se proliferou essa prática. Mas o que nós precisamos de verdade analisar? De onde proveio essa prática? Proveio do Império Romano, um dos impérios mais deturpados, biblicamente falando. Um império pervertido. Mas o sentido de ter uma pessoa boa da nosso conhecimento que vai orientar o nosso filho no caminho do bem. Então, essa foi a roupagem, né, entregue dentro do catolicismo. Que no caso, essa pessoa que você escolheu, que é o teu amigo, que é, no caso, uma pessoa muito chegada à família, então ele seria o orientador junto com você da criança no caminho do bem. Por que para cristãos este fator de orientação não pode ser assumido pelo padrinho? Porque já tem o pastor como orientador espiritual da família. Então, além dos pais, né, cristãos, nós temos o pastor da igreja como responsável pelas almas e orientador espiritual. Então, esse título de apadrinhamento já não tem tanto sentido assim, né? Mas, irmão Rivaíra, não tem nada na Bíblia dizendo que pode, dizendo que não pode, né? Mas você não pode se ater de forma alguma ao pode, não pode. Você tem que analisar pela ótica do convém ou não convém. Paulo nos expressa em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que ele estava tentando dizer? Se eu quiser fazer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa. Mas nem todas as coisas me são convenientes pelo modo de vida que eu estou vivendo agora diante de Deus. Tanto que ele pôde dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma cristianização das coisas pagãs. Ou seja, estão pegando tudo que é de fora do evangelho, mas que é agradável à vista e ao coração,
e sem nenhuma consulta a Deus e a sua vontade, estão trazendo para a igreja e cristianizando a coisa. Fez na igreja, o povo aprovou, então está abençoado. Só que esta postura traz o mundanismo para dentro das igrejas. E é exatamente por isso que nós estamos vivendo uma crise, né, de procedência de tamanhos alarmantes no meio do evangelho brasileiro. E aí existem sincretismos. A oração do copo com água, corredor de sal, o baixar as luzes da igreja para orar e trazer um clima escurinho e uou, pintar as paredes da igreja de preto, usar introduções musicais para gerar o emocional. Todas essas práticas estão sendo introduzidas. E o dono da igreja do lado de fora. Apocalipse capítulo 3 nos diz: eis que eu estou à porta e bato. E quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não está falando isso para perdidos, para não crentes, para chamando-os à conversão. A gente usa como tema evangelístico, mas isto Jesus estava falando para a igreja morna de Laodiceia, a igreja que representa os nossos tempos, os nossos dias. Que Deus venha nos dar graça, queridos, graça de nos desvencilharmos de tudo. E quem sabe você ouvindo este vídeo, pense com você mesmo: ah, mas não é, a coisa não é assim do jeito que ele está falando, né? Existe o bem, existe o mal, mas também, né, não é tanto assim. E eu quero te alertar somente de uma coisa: não existe meio termo, não existe terreno neutro nesta batalha. Ou se é de Jesus ou é do maligno. Não existe terreno neutro. E entenda uma coisa: todos os que vivem no terreno neutro, ou tentam formar um terreno neutro, são os que recebem o bombardeio maior. Se você ler sobre a Segunda Grande Guerra, você vai ver que todas as cidades neutras nos conflitos tinham que ser evacuadas primeiro, porque elas eram os lugares dos maiores embates, das batalhas mais ferozes, e eram as mais destruídas. Não fique neutro. Passe a ler mais a palavra de Deus, orar mais, buscar saber o que Deus quer, qual é a vontade de Deus. E embasado desta orientação, você vai então entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Se quiser me seguir em uma rede social, meu Instagram tá bem aí, para você ir lá, me dar um oi, quem sabe dar uma dica de o que você quer ver no canal, e você vai estar também me ajudando a produzir mais e melhor para você. Graça e paz, povo. Fique com Deus.